Graça e paz. Eu quero pensar hoje numa daquelas que são consideradas mensagens sumidas da igreja. Mas antes eu quero ler com os irmãos Provérbios 1:21. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. O título da mensagem de hoje é O Inferno. As palavras menos pregadas na igreja são a cruz de Cristo, o arrebatamento, a santidade, a graça, a vida após a morte, a queda do homem e libertação do pecado e a nova vida em Cristo, entre outras. Isso sem nem tocar no assunto que as igrejas atuais estão empenhadas em pregar o Velho Testamento, sendo que nós estamos vivendo no tempo conhecido como Novo Testamento. Me lembro que um pastor revoltado disse certa vez que a vontade dele era comprar só o Novo Testamento para os irmãos da sua igreja e mandar eles pregarem e estudarem só o Novo Testamento, o que ele achava que seria um choque muito grande em sua igreja. Pregadores e pastores, sejam reais e respondam a vocês mesmos. Qual foi a última vez que você pregou um desses temas que eu disse um pouquinho antes? E qual foi a última vez que você pregou uma mensagem sobre o inferno? Há algum tempo me subiu ao coração procurar onde estava o inferno, segundo a Bíblia. Eu pesquisei muito, sinceramente não encontrei. Mas as minhas atuais pesquisas me fizeram notar que aquilo que eu aprendi no início da minha fé discorda muito do que aquilo que eu sei agora. Esse estudo é o que a gente chama no trabalho de reciclagem. Eu aprendi, mas agora estou aprimorando o que aprendi. Ou melhor, Deus está aprimorando em mim. Eu estou reciclando o ensinamento que eu aprendi. Com o tempo e principalmente com a internet, a gente vai descobrindo que tem gente que discorda da maneira que a gente observa o Evangelho. Existem outras maneiras de se observar a Bíblia. Existem outras escolas de pensamento que seria bom estudarmos, pois elas existem. Eu seria extremamente incorreto se defendesse uma linha de pensamento em detrimento a outra. É incorreto também defender o pensamento doutrinário de uma igreja e forçar a Bíblia a dizer o que não diz. A Bíblia diz o que diz e pronto. O inferno está no imaginário popular. O que é que nós sabemos do inferno? Imaginamos o inferno como um lugar onde é o reino de Satanás, sendo ele o rei desse lugar, tendo muitos demônios como seus aliados e subordinados. A ideia que temos do inferno é também de um diabão enorme, de metros e metros de altura, com uma capa vermelha, um enorme garfão de 3 pontas, onde ele espeta as pessoas e vai enxurrascando a pessoa, virando ela de um lado para outro, dando uma tostadinha aqui e ali, atormentando a pessoa. Temos a ideia de um reino de fogo que queima eternamente e o diabo, de certa forma, tem acesso livre para ir e vir na terra e até no céu, como em Jó, e ficar tentando todo mundo. Essa ideia enraizada no ideário popular, como um diabão com capa vermelha, com garfo de 3 pontas, onde ele fica enxurrascando as pessoas. Isso não está na Bíblia, em lugar algum. Não encontramos nada disso na Bíblia. Não é à toa que foi feita uma pesquisa de uma igreja com taxas de amostragem da população, onde 90% dos entrevistados acreditavam no céu e 50% acreditavam no inferno. Ou seja, nessa pesquisa, 10% dos entrevistados não acreditavam no céu
e 50% não acreditavam no inferno. Mas então de onde vem essa ideia louca de um inferno assim? De onde vem uma ideia assim, de um diabão enxurrascador, gente gritando no meio do fogo, demônios vermelhos e a parafernália toda? Bom, num passado bem recente, isso vem da televisão. Eu me lembro de ter assistido desenhos que mostram um diabo assim, tão diferente do que a Bíblia diz, que ele era um ser de luz, formoso, lindo, bonito. A Bíblia dá a ideia de um diabo mais para um loirão sarado, olhos azuis, cabelo nos ombros, tipo surfista, do que um diabo esquálido, feio, com capa vermelha. Num passado mais remoto, o inferno, com as cores que estamos vendo hoje, no ideário popular, no imaginário popular, vem da Igreja Católica, mais propriamente da Idade Média, dos tempos mais obscuros da Igreja, onde a missa era toda em latim, sendo que além do sacerdote principal, ministrante, muito provavelmente ninguém mais sabia o que ele estava falando. Não nos esqueçamos que foi nesse tempo que inventaram as indulgências, que são algo como a compra de terrenos no céu. Hoje, infelizmente, não está muito longe disso não. O tempo passa, mas as pessoas são as mesmas. As indulgências seriam mais ou menos assim: traga o seu dízimo e a sua oferta e garanta o seu lugarzinho no céu. O povo da Idade Média era analfabeto em quase sua totalidade. A Igreja Católica cometia atrocidades à época com homens reprováveis. Enriquecia a olhos vistos com o dinheiro do povo, e aí criou-se uma ideia bastante distorcida do inferno, que é o que a maioria de nós conhece hoje em dia. Para começar, a palavra inferno não existe na Bíblia. Você sabia disso? Quando lemos o termo inferno em nossas Bíblias, esse termo está errado. Não foram essas as palavras das línguas originais bíblicas. Nas melhores traduções atuais da Bíblia, inclusive na versão de Almeida, revista e atualizada, o termo inferno já foi substituído por morte. Mas observe que não dá para substituir totalmente o termo inferno, conforme estão em nossas Bíblias todos por morte. Pois como o desafiador versículo de Apocalipse 20, 14 diz, nas Bíblias mais antigas, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Ou seja, não dá para substituir inferno por morte em todos os casos. Senão esse versículo ficaria assim: a morte e a morte foram lançados no lago de fogo. A NVI substitui inferno por Hades. E fica assim: a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Ou seja, as infiltrações das antigas traduções existem e estão aí. O pensamento é: se o Espírito Santo deixou isso assim até agora, quem sou eu para falar alguma coisa? Porém, entendemos que existe uma leva de gente séria que está estudando a Bíblia e entende que estamos em dias mais esclarecidos e precisamos ensinar de forma melhor o povo. Mas afinal, o inferno existe ou não? A grande pergunta que devemos fazer é: o inferno existe ou o inferno não existe? O inferno com um diabão de capa vermelha, mais parecido com um santo da macumba, um Exu, isso não existe. Aliás, os santos da macumba, ou de que religião for, como as religiões lá do México, são os mesmos e velhos e nossos conhecidos anjos caídos que um dia estiveram no céu e se revoltaram contra Deus. Os antigos deuses do Egito viraram os deuses do Himalaia,
da Rússia, da macumba e de qualquer coisa que surgir. Acredito que daqui a pouco eles podem até surgir como seres de outro planeta, pois grandes levas de gente já estão sendo preparadas com essas ideias de colonização interplanetária, como o espiritismo. Vocês falam que a gente é doido em ficar pregando o evangelho, principalmente o grande escândalo que é o Filho de Deus ser morto numa cruz. Precisam ouvir então esses caras falando que existem não sei quantas galáxias e planos astrais e uma baboseira toda que é muito difícil de engolir. Esse inferno aí que dizem, e até tem gente que não estuda a Bíblia e prega, que é meio Maria vai com as outras, e prega sem saber o que está fazendo, isso não existe. Aliás, a palavra inferno não existe na Bíblia, ou não deveria existir, mas existe sim, um lugar de tormento eterno que a Bíblia diz que existe. Sim, existe um lugar tenebroso, que por falta de um nome melhor, a gente pode até chamar de inferno. Uma vez, Deus me deu uma experiência com o inferno, que eu nunca me esqueci. No início da minha fé, isso há mais de 20 anos, no primeiro ano de igreja, eu fui orar um certo dia, como sempre foi o meu costume, pois crente que não ora não tem contato com Deus. E é anormal um crente que não ora. Se tem algum crente que não está orando e está me ouvindo agora, vá orar. Enfim, eu fui orar na minha casa numa tarde de sol quente e me vi caindo num local muito escuro e sem som nenhum. Eu abri os olhos assustados e notei que eu estava na minha casa, de joelhos, no mesmo lugar. Fechei os olhos de novo e me deixei envolver naquilo. Eu caía, eu não flutuava, caía mesmo, despencado, com muita velocidade. O lugar onde estava não tinha a menor sombra e possibilidade de luz. Eu sabia que aquele lugar era muito grande, muito largo e muito fundo. Eu não entendia onde poderiam estar as paredes e o buraco parecia não ter fim. Eu fui ficando ali, entendendo que Deus estava me mostrando o inferno. Eu me lembro que o lugar era muito frio, e mesmo depois que saí daquela oração, eu sentia frio, apesar de estar um dia de calor. A sensação que tinha é que era um frio polar. Quando eu comecei a orar e tive essa visão, ao me sentir caindo, eu tentava segurar em alguma coisa, qualquer coisa que estivesse perto, mas não havia onde se segurar. Não havia o mínimo som. A sensação de solidão era absoluta. A escuridão era absoluta. A queda era sem fim. A agonia que eu sentia ao ter essa visão era indescritível. O que mais me chocou era que não havia onde se segurar, não havia nada. Eu mergulhava num nada absoluto, não havia som, não havia luz, não havia nada, e eu caindo. Eu não sentia a presença de ninguém perto de mim, mas tinha absoluta clareza de pensamento e sabia onde eu estava. Eu estava caindo e analisando onde eu estava, eu sabia onde eu estava. Na minha mente, enquanto eu caía nessa visão, eu sentia ao longe, mas muito ao longe, a presença de Deus. O único que estava me vendo cair ali era Deus. Eu fiquei impactado durante muito tempo com essa visão. E acredito que de alguma forma eu estou impactado ainda até hoje. Só depois é que eu fui descobrir na Bíblia que existe um inferno assim. Mateus 25:30 diz assim: e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí veio uma pergunta: mas a Bíblia não diz que o inferno é um lugar de fogo? E fogo não gera luz e calor? Jesus descreveu o inferno como um lugar para fora, nas trevas. Ao invés disso, a Bíblia diz que o inferno é um lugar em que há fogo. É um fogo que não se apaga. Ora,
o fogo gera luz. Como pode então o inferno ser completamente escuro, em trevas, se há luz lá? Mas tanto o fogo como as trevas são poderosas figuras de linguagem que apropriadamente descrevem a realidade inimaginável do inferno. Ele é como o fogo, porque é o lugar de destruição e de tormento. Lembre-se que o fogo queima e queima rápido. Ainda assim é um lugar separado em trevas, porque lá as pessoas estão perdidas para sempre. Embora o inferno seja um lugar no sentido exato da palavra, nem toda descrição dele feita deve ser tomada literalmente. Enfim, o inferno existe. Não da maneira que está no imaginário popular, mas ele existe. Existe um lugar de tormento, conforme a Bíblia descreve. E entenda que a Bíblia descreve com cores fortes, mas não é muitas vezes da maneira que alguns estão até mesmo pregando errado por aí. E como esse assunto é um assunto impopular e complicado, daí conclui-se por que é tão pouco pregado. Mas evitar o assunto, principalmente quem é pregador, é uma falha, para mim considerada grave. O inferno fala do destino final de muita gente. Ao falar do inferno, precisamos falar do céu, que existe um lugar de bênção e vitória e que não precisamos ir ao inferno, preparado para o diabo e seus anjos caídos. Evitar falar de um assunto tão importante é relegar a sua congregação no obscurantismo e ignorância. Tem igrejas em que toda a sua existência nunca pregou sobre o inferno uma única vez. Como é possível isso? Mas eu quero falar duas coisas. Primeiro, qual é o sentido do inferno? E segundo, o que é o inferno? Porque a Bíblia descreve um lugar tão horrível como o inferno. A ideia é assustar as pessoas. Para que serve isso? Por que há necessidade do inferno? São algumas das nossas perguntas. Paul Enhart nos fala da necessidade de um inferno. Sobre o inferno, C.S. Lewis uma vez escreveu: não há nenhuma doutrina que eu removeria de mais bom grado do cristianismo do que isto, se eu tivesse o poder. Mas essa doutrina tem o pleno apoio das Escrituras e, sobretudo, das próprias palavras do nosso Senhor. Lewis não está sozinho no seu temor da verdadeira ideia do inferno. É um assunto que pode causar um calafrio de horror em qualquer coração. Mas a verdade é que o inferno não é um acréscimo arbitrário. Ele é essencial ao céu e à própria existência de um Deus justo. Não pode haver um paraíso sem um inferno. Não somente porque o Evangelho fala de ambos, mas porque se não há um inferno, todos os caminhos conduzem ao mesmo local. E se todos os caminhos conduzem ao mesmo local, não faz diferença qual caminho você toma. E bondade e maldade cessam de existir. A presença de um Deus justo num tal mundo seria inconcebível. O inferno faz uma diferença infinita. A altura da montanha é medida pela profundidade do vale. É o inferno que faz o paraíso. A grandeza da salvação é vista em oposição ao horror da condenação. É exatamente o inferno que tememos, que fala de um Deus moral, que rege num mundo moral, onde bondade e maldade diferenciam-se, ambos em caráter e em consequência. O céu e o inferno não podem ser separados. Como Lewis também uma vez observou, eu não tenho conhecido ninguém que duvidasse do inferno e que tivesse também uma convicção viva e vivificante sobre o céu. No Evangelho de Cristo, o conceito de inferno é inevitável.
Uma referência muito acertada, a meu ver, é quando alguns irmãos pregam que precisa haver o inferno para irem para lá as pessoas que não quiseram andar na luz, mas em trevas. Por mais dolorido que essa afirmação seja, um bêbado viciado, se fosse salvo e morresse de algo relacionado à bebida e subisse hoje ao céu, não iria gostar de lá. Não é o seu ambiente. Um ladrão, um assassino, um viciado em sexo, um idólatra, um pecador que gosta do pecado, ele não se encontraria no céu. E o céu lhe seria pesado. Mas quem é que vai afinal para o inferno? E por quê? Mateus 25, 41 fala daqueles que são destinados ao inferno. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Observe mais ao longe esse versículo. Além do que ele fala imediatamente. No dia do juízo, Deus vai separar o diabo e seus anjos que estão preparados para o inferno. Mas quem é o diabo e esses anjos? A Bíblia descreve que no céu havia um dos querubins ungidos que se chamava Lúcifer. Era um anjo da mais alta estirpe e por algum motivo para nós encoberto quis ser Deus no lugar de Deus. A sua conversa era tão forte que conseguiu no céu com que a terça parte dos anjos se voltasse contra Deus e tentaram ganhar o céu numa guerra. Esses foram expulsos do céu. Lúcifer, um anjo de luz, passou a ser descrito na Bíblia então como diabo e Satanás. E os anjos caídos passaram a serem conhecidos como demônios. Tem-se a ideia de que Satanás é uma espécie de líder dos outros demônios, que lhe obedecem cegamente. Mas um pastor certa vez jogou uma luz enorme sobre o assunto ao dizer que o inferno é algo mais parecido com uma prisão de segurança máxima. E os demônios ficam disputando para ver quem vai ser o chefe no lugar do chefe. Ou seja, a ideia de um diabo líder dos outros inconteste é discutível. Um diabo que está mandando lá no inferno e ninguém duvida dele, é meio duvidoso essa história. Mas esse versículo e outros nos dão a ideia de que o inferno não foi inaugurado ainda. As ideias que temos de gente morando no inferno e sendo atormentadas hoje, onde o diabo atormenta as pessoas, enxurrasca elas, não tem respaldo bíblico algum. Se o inferno é uma cadeia, o diabo está solto, e vai e volta e entra na cadeia quando quer, se quiser. Não é no mínimo estranha essa ideia? Pensa aí. Mas Jesus ainda vai dizer um dia: saiam de perto de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, para alguém ir ao inferno, ele precisa se tornar um diabo, um demônio. Não é absolutamente qualquer um que vai para o inferno. O cara não vai para o inferno porque olhou feio para o outro. As pessoas que vão para o inferno é porque mataram, assassinaram, pecaram gravemente, fizeram atrocidades que nem dá para contar na terra. Para ir para o inferno, a pessoa se endemonizou completamente. Esse lago de fogo que vai ser inaugurado ainda, um dia no futuro, é para gente demônio, para diabos, para satanases, carinha de anjo, mas um capeta por dentro. Deus, que é justo, precisava criar um lugar, uma prisão, onde iriam aqueles que cometeram pecados graves contra o próximo e contra Deus, e contra o reino de Deus. Como vamos agora deixar ir ao céu o diabo que se revoltou contra Deus e ganhou a terça parte dos anjos? Como nós vamos deixar morar no céu simplesmente perdoando as pessoas que crucificaram o Filho de Deus? Eles mataram Jesus. O Espírito Santo o ressuscitou, mas eles o mataram. Dá para perdoar gente assim? Dá. Pior que dá. Dá, se eles
se encontrarem na cruz. Quem crer e for batizado será salvo, diz a Bíblia, mas é necessário crer em primeiro lugar. Como serão salvos os que não acreditarem em Jesus? Não serão. Sabe qual é a pior coisa do inferno? A pior de todas, a mais triste, o impensável. A pior coisa do inferno não é o inferno, sabia disso? A pior coisa do inferno é que no dia do julgamento, onde todo joelho se dobrará, as pessoas verão Deus, o Espírito Santo, Jesus, os anjos, uns aos outros, os demônios, o inferno de um lado e o céu do outro. A pior coisa do inferno é que antes das pessoas destinadas irem para lá, verem a Trindade, a glória, o céu e terem que ir para o inferno. A pior coisa do inferno é perder Deus para sempre. Os que vão para o inferno sentirão a presença do Shekinah de Deus, o poder do Espírito Santo, verão o céu e terão que ir para o inferno. Aí vem o anjo e diz assim, com aquela carinha de anjo dele, as asinhas branquinhas: olha, o céu é ali, mas vocês vão para cá, tá bom? Quem quer ser o primeiro? Quem quer dar uma estreada no inferno? Sabe, se o inferno não existe, a cruz é vã. O inferno é uma prisão que será destruída. E existe algo pior do que o inferno? Como já em Apocalipse, a morte e o Hades, ou o reino dos mortos, serão lançados no lago de fogo e destruídos para sempre. Eu acredito no aniquilacionismo. Existem muitos versículos na Bíblia, mais de 100, que confirmam a destruição completa dos demônios um dia e dos que estão destinados ao inferno. Destinados não no sentido de que tem gente que nasceu para ir ao inferno. Não, isso jamais. Mas que tem gente que fez o possível e o impossível para ser morador de lá, isso tem. Uma coisa das mais interessantes é notar que hoje em dia não se tem mais medo de ir para o inferno. O que é falta do medo de Deus. Mas Tiago 32:19 diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Olha só, os demônios morrem de medo de Deus e do inferno. E muitas pessoas não têm medo nem de Deus e nem do inferno. Pensa o seguinte: existem hoje mais de 3 bilhões de cristãos no mundo. O crente verdadeiro, ele tem temor e tremor de Deus. Ele tem respeito e medo. A Bíblia diz que os demônios tremem de medo de Deus e do inferno e da destruição absoluta. E uns desavisados aí dizem que não tem medo. Bom, tem uma história onde 2 pessoas estão conversando, um cristão e um não cristão. E o não cristão falou o seguinte: olha, eu não acredito no inferno. O cristão pensou e depois respondeu: tá bom, não tem problema nenhum. Quando você chegar lá, você vai acreditar. Atos 17:31 diz que o juízo ainda não aconteceu. Portanto, o inferno ainda não foi inaugurado. Se pensarmos em inferno como uma cadeia de segurança máxima espiritual para os demônios e os pecadores, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17:31. Pelo que eu entendo, Jesus ainda não julgou ninguém. Então não dá nem para discutir se tem alguém no inferno ou não, pois não tem. O inferno, se já existe, se já foi criado, como entendemos, um lugar de trevas e fogo eterno, ou seja, de tormento, ainda não foi inaugurado. Como entender o fogo eterno? Judas 1,7 diz assim:
De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Sodoma e Gomorra ainda estão queimando hoje em dia? É lógico que não. Mas estão debaixo do fogo eterno? Sim. Então que fogo é esse? Essa é a pergunta. Esse fogo eterno se refere à glória de Deus. O fogo eterno aqui se refere à destruição completa, e não que Sodoma e Gomorra estão queimando desde séculos e séculos até hoje, pois comprovadamente não estão. Deveremos entender a eternidade da destruição do inferno dessa maneira também. Quem vai para o inferno vai ser eternamente julgado, não que vai ser julgado todo dia, mas que o foi um dia, e basta. Vai ficar em tormentos para sempre, mas no sentido de destruição completa. Temos 152 versículos na Bíblia de aniquilacionismo dos ímpios. Ou seja, os ímpios não vão ficar queimando eternamente, como queremos supor. Pois a própria Bíblia nos dá esse entendimento. Davi disse que seu reino seria eterno, e é. Mas a própria Bíblia diz que ele reinou 40 anos. Judas 1,6 diz assim: e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. É um mistério muito grande esses anjos aí de Judas 6. Um entendimento deles é que existiam outros anjos revoltosos do naipe de Satanás e que são tão perigosos quanto ele. Imagine se tivéssemos 5 anjos caídos do naipe de Satanás, mas nem o universo estava de pé ainda. Apocalipse nos dá a entender que alguns anjos que não sabemos quais são, serão soltos no fim dos tempos. Serão esses aí, que estão em prisões eternas de Judas 6? Serão esses os 4 cavaleiros do Apocalipse? Nós não sabemos. Só que não podemos pegar esse versículo e dizer que isso aí é o inferno. Se os demônios estão no inferno, como explicar os demônios que estão soltos? Entenda que a Bíblia não pode contradizer a própria Bíblia. Se Atos diz que vai haver ainda um dia de julgamento, é porque ainda não aconteceu. Ensina a Bíblia que os ímpios não ficarão sem castigo, conforme Provérbios 11:21. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Muitas pessoas têm duvidado da existência de Deus, quando ouvem o ensino errôneo de que a Bíblia ensina que Deus criou um lugar de tortura eterna para castigo dos maus. Mais uma vez, olhando para a linha do tempo, vamos pensar no inferno como diz o imaginário popular. Lembrando que num passado muito próximo nós tivemos ideias do inferno vindas da televisão. Tivemos uma doutrina inteira também criada pela Igreja Católica na Idade Média. Porém, entendemos que existem raízes mais longínquas ainda do que essas que falam sobre o inferno. Na mitologia grego-romana, o inferno era o reino de Plutão. A ideia de um lugar debaixo da terra para tormento dos maus nasceu da mitologia romana. Basta ler a Eneida de Virgílio para nos cientificarmos desta realidade. Daí a origem da palavra inferno, do latim infere, infernos, inferior, que vai para baixo. Esta palavra normalmente foi usada pelos tradutores para expressar o sentido do termo hebraico Sheol e dos gregos Hades, Geena e Tártaro. O Sheol ou Seol, este vocábulo
aparece 62 vezes no Velho Testamento e apenas 10 vezes no Novo Testamento. Seol era o lugar para onde iam os mortos, por isso é sinônimo de sepultura, ou lugar de silêncio dos mortos. Seol nunca teve em hebraico a ideia de um lugar de suplício para os mortos, mas antes lugar de descanso, ou lugar final, como conhecemos o que é a morte. A palavra Hades no Novo Testamento corresponde exatamente à palavra Seol do Velho Testamento. O significado de Hades é o que não é visto, lugar de onde não se vê. Por isso é sinônimo de sepultura, habitação dos mortos. Os gregos dividiam Hades em duas partes. Posteriormente falava até em 4. O Elysium, a habitação dos vitoriosos, e o Tártaros, a habitação dos ímpios. O pseudo-epigráfe de Enoque divide o Hades em 4 partes distintas, ocupada pelos santos mártires. Segundo, lugar onde se encontravam os justos em geral. Terceiro, ímpios que não foram suficientemente punidos na vida. E quarto, dos pecadores que sofreram uma morte violenta. Esta ideia de divisões e subdivisões do Hades é totalmente pagã e não tem nenhum apoio bíblico, mas nós podemos notar como está entranhada em nossas crenças, apesar de claramente não ser bíblica. Um Hades dividido em Elysium, habitação dos vitoriosos, e Tártaros, habitação dos ímpios, é algo fora da Bíblia. A Bíblia não fala isso. Um Hades dividido em local dos santos, lugar onde se encontram os justos em geral. Os ímpios, terceiro lugar, os ímpios que não foram suficientemente punidos na vida. E quarto, dos pecadores que sofreram uma morte violenta. Nada disso é bíblico e nós temos essas crenças ocorrendo ainda hoje em nossas igrejas e em muitos pensamentos. Hades traz-nos também a ideia não apenas de um local, mas como um estado intermediário entre a morte e a ressurreição. A Bíblia, entretanto, não fala de um lugar de espera no inferno, ou coisa parecida, mas a mitologia grega fala, e passou-se essa ideia para a igreja. Por isso é que um estudo como esse é tão importante para notarmos o que é real e separarmos do que não é. Seol e Hades significam a condição dos mortos, ou seja, os mortos estão mortos, ou no lugar sem vida, sem existência. Geena é uma palavra hebraica transliterada que aparece 12 vezes no Novo Testamento. Geena vem do vocábulo hebraico Ge-Rinon, ou Ge-Ben-Rinon, vale de Inon, ou vale do filho de Inon. Neste vale havia uma elevação denominada Tofete, onde ímpios queimavam seus próprios filhos. Este vale se situava a sudeste de Jerusalém. Neste local, antes da conquista de Canaã, pelos filhos de Israel, cananitas ofereciam sacrifícios humanos ao deus Moloque. Posteriormente, judeus apostatados continuaram com esta prática nefanda e abominável, como nos relata 2 Crônicas 28:3. Também queimou incenso no vale de Rinom, e queimou a seus próprios filhos no fogo segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Esta é uma referência ao ímpio rei Acás, como também nos mostra 2 Reis 16:3. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício. Que esta prática existia fora dos arraiais dos israelitas é evidente da leitura de alguns textos bíblicos, onde Deus adverte os seus filhos a não dedicarem seus descendentes a Moloque. Manassés, neto do rei Acás, restaurou esta prática execrável.
Alguns anos mais tarde, o bom rei Josias exterminou os sacrifícios humanos, derrubando totalmente as elevações do Vale de Rinom ou o Tofete, como está relatado em 2 Reis 23:10. Em consequência destas transgressões, Deus advertiu seu povo de que o Vale de Rinom se tornaria um dia o Vale da Matança por causa dos cadáveres deste povo. Terminados os sacrifícios humanos, este local ficou reservado para depósito do lixo, proveniente da cidade de Jerusalém. Juntamente com o lixo vinham cadáveres de mendigos encontrados mortos na rua, ou de criminosos e ladrões mortos quando cometiam o delito. Estes corpos, às vezes, eram atirados onde não havia fogo, aparecendo os vermes que lhes devoravam as entranhas num espetáculo dantesco e aterrador. É a este quadro que Isaías se refere no capítulo 66, no verso 24. Por estas circunstâncias, este vale se tornou desprezível e amaldiçoado pelos judeus, é símbolo do terror, da abominação e do asco, e mencionado por Jesus com estas características. Ser atirado à geena após a morte era sinônimo de desprezo ao morto, abandonado pelos familiares, não merecendo ao menos uma cova rasa, estando condenado à destruição eterna do fogo. O Vale de Rinom era um crematório das sujidades da cidade de Jerusalém. O fogo ardia constantemente neste sítio e com o objetivo de avivar as chamas e tornar mais eficazes a sua força, lançavam ali enxofre. Devido a estas circunstâncias, Jesus, com muita propriedade, usou este vale para ilustrar o que seria no fim do mundo a destruição dos ímpios, sendo queimados na geena universal. A palavra grega tártaro ocorre somente uma vez no Novo Testamento. Encontra-se em 2 Pedro 2,4 e diz o seguinte: Ora, se Deus não poupou aos anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, tártaro no original, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. A palavra tártaro usada por Pedro se assemelha muito à palavra tártaros, usada na mitologia grega, com o nome de um escuro abismo ou prisão. Porém, a palavra tártaro parece referir-se melhor a um ato do que a um lugar. A queda dos anjos que pecaram foi do posto de honra e dignidade à desonra e condenação. Portanto, a ideia parece ser: Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os rebaixou e os entregou a cadeias de trevas. Não existe nenhuma ideia de fogo ou tormento nesta palavra. Ela simplesmente declara que estes anjos estão reservados para um julgamento futuro. Conclusão: os problemas relacionados com a palavra inferno se desfazem como bolhas de sabão quando conhecemos bem o significado etimológico dos termos Seol, Hades, Geena e Tártaro, que jamais poderiam ser traduzidos pela nossa palavra inferno, por ter uma conotação totalmente diferente do que é expresso por aqueles vocábulos. A palavra inferno foi usada pelos tradutores por influências pagãs e por preconceitos enraizados na mente de muitos, mas totalmente estranhos ao texto sagrado. De acordo com a Bíblia, todos os que morrem, quer sejam bons, quer sejam maus, descem à sepultura, ao lugar do esquecimento, e ali esperam até o dia da ressurreição, quando então no julgamento receberão a recompensa ou não, conforme Apocalipse 22:14. As palavras Seol em hebraico e Hades em grego eram usadas para sepultura, não trazendo nenhum sentido de sofrimento e castigo eterno.
Geena apenas figurativamente foi usada por Jesus como símbolo das chamas destruidoras dos últimos dias, por causa do envolvimento da palavra nos acontecimentos anteriormente descritos. O inferno não terá julgamento igual para todos. Entendemos que o julgamento será mais duro para quem mais conhece. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12, 47 e 48. A variação do castigo será conforme as obras do indivíduo. O diferencial parece ser o conhecimento que se tem de Deus ou não se tem. Esse estudo não é exaustivo e nem final. O que sabemos com exatidão é que existirá o castigo para os maus e a recompensa para os bons. Não dá para saber como será o inferno exatamente, a não ser quando alguém já estiver lá, e aí será muito tarde. João 6, 38 a 40 nos alerta nas palavras de Jesus e nos fala da salvação em Jesus. Entretanto, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Creia em Jesus, fuja dos pecados e seja salvo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.